Pessoal, e aí, tudo bem? Márcio Antunes, professor de inglês aqui na Império Com. A dica de hoje é sobre o modal would. Como nós havíamos falado nos vídeos anteriores, o would, no comparativo do português, ele equivale a dois tempos verbais, que é o nosso futuro de pretérito e o nosso pretérito imperfeito, certo? Portanto, eu quero dar um exemplo de cada um para que possamos entender melhor como funciona a aplicação deste modal, que muitas vezes acaba gerando uma certa dúvida, né, em relação àqueles, que realmente hoje buscam o domínio da língua inglesa, tá? Então veja bem, olha, o primeiro exemplo eu quero comentar a respeito de would como futuro de pretérito, mas trabalhando a ideia de condicional, tá? Então, por exemplo, olha, presta bem atenção neste exemplo. I would help you if I had the time. Eu vou repetir. I would help you if I had the time. Portanto, vamos dividir a frase, em duas sentenças. I would help you e a segunda, if I had the time. Certo? Você percebe claramente que ao trabalharmos I would help you, nós estamos trabalhando o futuro de pretérito, dizendo eu o ajudaria. E já na segunda parte da sentença, if I had the time, que seria a sequência, ou seja, o complemento, você percebe a concordância, se eu tivesse tempo. Então, olha que interessante o comparativo do português. Eu o ajudaria se eu tivesse tempo. Então, a primeira parte da oração trabalha futuro de pretérito, seguido de uma sequência que trabalha o pretérito imperfeito do subjuntivo que apresenta a sua concordância. Então, é uma coisa bastante interessante, né? Podemos analisar que o português é bem alinhado, não é? Ou seja, trabalhando concordância, fica muito fácil de você trabalhar o inglês, porque quanto melhor for o seu conhecimento da língua portuguesa, melhor é a qualidade do seu inglês. Eu venho falando isso há anos, certo? Agora eu vou dar um exemplo da aplicação de would como pretérito imperfeito. Então olha que interessante. I would play volleyball when I was young. Eu vou repetir. I would play volleyball when I was young. Então você percebe que ao traduzirmos, podemos traduzir da seguinte forma. Eu jogava voleibol quando eu era jovem. Percebe? Então agora você percebe claramente que o would ele altera play, mas não no sentido de futuro de pretérito, e sim pretérito imperfeito. Então você percebe também claramente que o português ele precisa ser trabalhado de forma correta, obedecendo conjugação de verbo, concordância, certo? É extremamente importante isso para você que hoje busca o domínio da língua inglesa. Então, quanto melhor for o seu português, tanto escrito quanto falado, melhor é a qualidade do seu inglês, tá? Portanto, esta foi a dica de hoje. Eu sou Márcio Antunes, professor e tradutor aqui na Império Com.